Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma história para vocês, mais uma viagem no tempo. Mas antes de irmos para a história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam desse conteúdo e assim ele o envia para mais pessoas. Se você chegou até aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Você que já é inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ok, porque assim o YouTube sempre te notifica quando eu postar um vídeo novo. Deixem um comentário, nem que seja um emoji. Eu fico sempre muito feliz de ler. Deixem suas sugestões de histórias, de vídeos, que eu atenderei com prazer na medida do possível. E compartilhem nas redes sociais com os parentes, os amigos, os vizinhos, só para eles virem até aqui, para também conhecerem as histórias do canal e também se inscrever. Todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1956. Na nossa história de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a história de vida e a vida de Jair Messias Bolsonaro, que nasceu em Glicério em 21 de março de 1955, é um militar reformado e político brasileiro, atualmente filiado ao Partido Liberal. É o 38º presidente do Brasil desde 1º de janeiro de 2019. Foi deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 1991 e 2018. Nasceu no município de Glicério, no interior do estado de São Paulo, mas morou em várias outras cidades paulistas ao longo de sua infância. Em 1966, sua família se estabeleceu em Eldorado, no Vale do Ribeira, onde passou a adolescência com seus 5 irmãos. Segundo os relatos familiares, Jair Bolsonaro nasceu em Glicério, um pequeno município no noroeste do estado de São Paulo, e ele foi registrado 10 meses depois, no dia 1º de fevereiro de 1956, na cidade de Campinas, onde morava grande parte de sua família, de imigrantes italianos e alemães. Em seu registro de nascimento, todavia, a sua naturalidade consta como sendo Campinas. O nome Jair foi escolhido após uma sugestão de um vizinho, em homenagem a Jair Rosa Pinto, meia esquerda da Seleção Brasileira de Futebol, que fazia aniversário naquele dia e jogava no Palmeiras, time pelo qual Percy Geraldo Bolsonaro, o pai dele, torcia. Inicialmente, ele ia se chamar apenas Messias Bolsonaro, porque a sua mãe, Olinda Bonturi, após uma gravidez complicada, atribuía a Deus o milagre do nascimento do filho. Em sua infância, morou em diversas cidades do estado de São Paulo. Nos primeiros anos de vida, sua família mudou-se para Ribeira. Após alguns anos, em 1964, a família mudou-se para Jundiaí, nos bairros de Vianello e Vila Progresso. Em 1965, mudaram-se para Sete Barras. Finalmente, em 1966, mudaram-se para Eldorado, no Vale do Ribeira, onde Jair cresceu junto com seus 5 irmãos. Completou o ensino médio no Científico Estadual de Eldorado Paulista. É o terceiro entre os irmãos, 3 meninos e 3 meninas. Ele caçava passarinhos com espingarda de chumbinho e ganhava dinheiro com a pesca e a extração de palmito silvestre. Os amigos de Bolsonaro o apelidaram de Palmito, mas com o tempo ele se tornou somente Mito.
Seu apelido não tem nada a ver com feitos heróicos do passado. Bolsonaro diz que se interessou pelo exército aos 15 anos, quando ele e amigos supostamente teriam fornecido dicas para os militares sobre possíveis esconderijos de Carlos Lamarca, que havia montado um campo em Vale do Ribeira para treinar guerrilheiros contra a ditadura militar. Com 17 anos, Bolsonaro entrou para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Porém, após refletir, chegou à conclusão de que deveria ter prestado concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, no final de 1973, após alguns meses na Escola Preparatória de Cadetes, ele prestou o concurso e foi aprovado. Formou-se em 1977. No final de seu último ano de academia, integrou a Brigada de Infantaria Paraquedista, onde se especializou em paraquedismo. Após concluir o curso, foi servir como aspirante a oficial no 21º Grupo de Artilharia de Campanha em São Cristóvão, bairro do Rio de Janeiro. Depois, serviu no 9º GAC em Nioaque, Mato Grosso do Sul, de 1979 a 1981. Foi nesse último ano que nasce seu primeiro filho, o Flávio, e no ano seguinte, 1982, ele cursou a Escola de Educação Física do Exército e nasce o seu segundo filho, o Carlos. Após ter se formado na escola, foi servir no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista em Deodoro, bairro do Rio de Janeiro. Foi um dos tenentes responsáveis pela avaliação física dos soldados que concorriam para o curso de paraquedismo. Em 1987, cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Em 1986, quando ele já servia como capitão no 8º Grupo de Artilharia, ele foi preso por 15 dias após escrever na seção Ponto de Vista, da revista Veja, de 3 de setembro de 1986, um artigo intitulado O Salário Está Baixo. Para Bolsonaro, o desligamento de dezenas de cadetes da AMAN se devia aos baixos salários pagos à categoria de uma forma geral. Nessa época, Bolsonaro recebe cerca de 150 telegramas de solidariedade das mais variadas regiões do país. Em 1988, entrou na vida pública, elegendo-se vereador na cidade do Rio de Janeiro, pelo Partido Democrata Cristão. Assumiu seu mandato em 1989, ficando apenas 2 anos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Durante seu mandato, apresentou 7 projetos de lei, um dos quais autorizava o transporte gratuito de militares em ônibus urbanos. Seu mandato de vereador foi usado principalmente para dar visibilidade às causas militares. Bolsonaro mostrou-se um vereador conservador, discreto. Nas eleições de 1990, elegeu-se deputado federal também pelo PDC. Viriam em seguida outros 6 mandatos sucessivos. Foi filiado a outros 8 partidos ao longo de sua carreira política: o PPR, de 1993 a 95, o PPB, de 95 a 2003, PTB, 2003 a 2005, PFL, 2005, PP, 2005 a 2016, PSC, de 2016 a 2017, e o PSL, 2018 a 2019. Em 2017, declarou que já havia pensado em se filiar ao PRONA, também chegando a conversar sobre sua filiação no PEN, que é o atual Patriota, mas nada se concretizou. Enquanto deputado, Bolsonaro concorreu também à presidência da Câmara. Em fevereiro de 2017, Bolsonaro concorreu pela 3ª vez ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados, obtendo apenas 4 votos.
Ele já havia disputado o mesmo cargo em 2005 e 2011, sido derrotado. Na Câmara dos Deputados, Bolsonaro foi titular da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e suplente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Em março de 2005, Bolsonaro foi condecorado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a admissão à Ordem do Mérito Militar no grau de grande oficial especial. Bolsonaro desistiu de tentar uma 8ª reeleição para o cargo de deputado federal a fim de disputar a presidência da República em 2018. Segundo o levantamento do jornal O Estado de São Paulo, em 26 anos de atividade no Congresso, Bolsonaro apresentou 171 projetos de lei complementar, de decreto de legislativo e propostas de emenda à Constituição, as PECs, sendo relator de 73 deles. Bolsonaro conseguiu aprovar 2 projetos de lei e uma emenda, uma PEC que prevê emissão de recibos junto ao voto nas urnas eletrônicas, uma proposta que estende o benefício de isenção do imposto sobre produtos industrializados para bens de informática. Jair Bolsonaro candidatou-se à presidência da República Federativa do Brasil pelo Partido Social Liberal nas eleições presidenciais de 2018, com o general Mourão como vice, na coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Jair Bolsonaro foi casado 3 vezes. A primeira esposa foi Rogéria Nantes Nunes Braga, a quem ajudou a eleger-se vereadora da capital fluminense. E com ela teve 3 filhos, Flávio, Carlos e Eduardo. Divorciou-se e de seu segundo casamento com Ana Cristina Vale teve Jair Renan. Em 2007, conheceu a sua atual esposa, Michele de Paula Firmo Reinaldo, quando ela era secretária parlamentar na Câmara dos Deputados. 9 dias após ser contratada, os dois firmaram pacto antinupcial e 2 meses depois casaram-se no papel. Em 2013, o casal fez uma cerimônia religiosa realizada pelo pastor Silas Malafaia. Com Michele, o deputado teve sua primeira filha, Laura. Bolsonaro afirma ser católico, mas alega ter frequentado a Igreja Batista por 10 anos. Em 2016, foi batizado no Rio Jordão por um pastor evangélico da Assembleia de Deus. A sua atual esposa, Michele, e seus filhos são evangélicos. Bolsonaro é descendente de imigrantes italianos e alemães, com provável origem portuguesa, mas remota também. Pelo lado materno, Bolsonaro tem ascendência integralmente italiana e seus avós eram ambos nascidos na cidade de Lucca, na Toscana. Pelo lado paterno, é bisneto de italianos do Vêneto e da Calábria, tendo também um bisavô originário de Hamburgo, na Alemanha. Em abril de 2019, Bolsonaro foi selecionado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo naquele ano e o descreveu como um personagem complexo. Foi a nossa história muito resumida da vida do Bolsonaro, porque eu quis trazer para vocês pontos importantes da história de vida dele que talvez as pessoas não conhecem, que é, por exemplo, onde ele nasceu, onde cresceu, quem eram os pais, onde estudou, se formou. Isso muitas vezes a gente acaba não conhecendo as pessoas públicas, né, das pessoas de vida pública. Porém, eu quero deixar aqui bem claro para vocês que essa história de hoje do presidente Bolsonaro, da história de vida dele, eu pesquisei na Wikipédia. Eu pesquiso em vários campos. Quando eu vou fazer uma pesquisa para uma história de uma pessoa, de um acontecimento, primeiro eu vou na Wikipedia e de lá eu vou movimentando para outros sites que vão aparecendo para ter um apanhado geral da história. Muitas vezes, se tem algum livro e eu consigo encontrar, eu leio o livro, eu pesquiso em outros lugares.
Porém, a história dele está muito completa na Wikipedia. Então, hoje, essa história eu tirei totalmente e exclusivamente de lá. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque a história dele ali na Wikipedia tem muita coisa, tá completa. Tanto da vida pessoal como na carreira política e em tudo. E eu não teria tempo para trazer tudo. Mas eu gostaria que vocês fossem lá, se possível, e lessem na íntegra a história dele, que com certeza vai ser muito interessante e vai acrescentar muito a vocês. Porque aqui o tempo não nos permite fazer um vídeo longo, é cansativo até mesmo para vocês que estão assistindo. Então eu procuro resumir, mas é lógico que sempre ficam muitos detalhes de lado. Mas eu peço a vocês que vão lá, que leiam a história dele, que lá está completinha, na íntegra, e vocês vão gostar muito de conhecer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história do presidente Bolsonaro. Coração que vocês tenham gostado de conhecer essa história. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e voltem aqui para nossa próxima história. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!